Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos reviews do mangá de Black Clover, dessa vez com o capítulo 233. Veremos agora a reunião de Charme e Ryu, e bem, vai ser neste capítulo que o Asta vai fazer uma revelação pro garoto da magia de tinta. Também será neste capítulo que iremos conhecer mais especificamente o destino e o futuro do Yuno. Muitas revelações vão ser feitas nesse capítulo, então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Asta havia dito que iria levar Charme embora e que ela deveria parar de comer, e ela não gostou de ouvir isso nem um pouco. A gente já começa vendo a Charme olhando pro garoto perguntando: você realmente disse que ia tentar me parar, Asta? Um apetite insaciável e incontrolável. Black Clover, capítulo 233, o destino começa a agir. Vemos no meio daquela floresta o Asta voando na sua espada e a Charme furiosa em meio a várias frutas e também a um círculo mágico. Ela começa a dizer que aquele que atrapalha a refeição de alguém vai ser punido até com a morte. E isso será feita por Charme utilizando a sua ovelha. Ela então pergunta se o Asta realmente estava ciente disso. E o garoto fica ali chocado falando: hã? Como assim? Espera aí, Charme, calma aí. Neste momento a gente vê todo o pessoal de Heart olhando pro meio da floresta. E ali no meio da floresta a gente vê também muito algodão surgindo do nada. Aquela era a magia de Charme aparecendo. E todo mundo tava ali achando muito estranho, se perguntando o que tava vendo, o que era aquilo ali. Até que um deles começa a perceber e bem, ela já era bem famosa naquele local. Eles veem uma ovelha gigante surgindo do nada ali e começam a gritar que era a Charme. E a Charme realmente havia aparecido. Aparentemente ela já era bem famosa ali. O pessoal então começa a dizer que ela havia reunido todos os animais comilões da floresta e depois disso foi atacar. Ela estava reunindo até comida com a sua magia de algodão e se continuasse assim, ela ia comer toda a comida da floresta. Nesse momento a gente vê um homem de costa e provavelmente aquele era o espírito guardião responsável pela Charme. Ele então começa a dizer que ele provavelmente foi o responsável por criar este monstro insaciável e também graças a isso a sua missão deveria ser pará-la. Então aquele cara já começa utilizando a sua magia de plantas e a gente vê um grande galho de árvore gigante nascendo ali. Aquilo foi grandioso e ficou do tamanho da ovelha da Charme, mas ela aparentemente não ia gostar nem um pouco de algo assim. O pessoal de Heart estava muito feliz dizendo que era incrível e que só poderia ser o Potrov-san pra conseguir criar algo assim. Mas depois disso a gente viu que a ovelha de algodão da Charme não estava nem aí e passou numa boa, destruindo tudo aquilo com uma facilidade tremenda. Aparentemente por ser criado de ovelha, ele não poderia ser destruído assim tão fácil. Então ele simplesmente passava devorando aqueles galhos de árvore gigantescos. O espírito guardião então começava a dizer que aquela ovelha mágica estava destruindo tudo muito rapidamente e ele não conseguia pará-la. Isso então era bem assustador e o povo também estava completamente chocado com tudo aquilo. Acontece que neste instante uma outra pessoa aparece atrás dele, do espírito guardião, chamando pelo nome Potrov, e depois disso falando: deixe o resto comigo. A gente então via que aquele era o Ryu e ele estava pronto para lutar e tentar para a Charme. Ele começa a chamar pelo nome da garota e depois disse que ela era uma grande amiga, que ele passou junto um grande treinamento intensivo. Então com toda a violência que essa grande forma poderosa dela gera, como seu amigo, ele não pode deixar que ela continue. E a gente realmente vê parte dos treinamentos dos dois, os dois se divertindo, a Charme muito brava com ele e tudo mais. Eles juntos passaram por muita coisa. E agora a gente vê a Ryu pronto pra enfrentar Charme. E a gente então já vê ele utilizando a Netsuo Harandakoori no Invasion. Aquela era sua magia de invasão do gelo repleta de paixão. E então com sua magia de tinta ele começa a criar um grande gelo que começa a tentar parar aquele monstro gigante, aquela ovelha gigante da Charme. E realmente aquilo parece ser muito efetivo. Afinal o Asta parece ele muito feliz gritando: uou, você salvou todo mundo, Ryu! Neste momento o garoto acha que ele não salvou ainda, então por isso ele chama o Asta pra lutar junto a ele. Ele grita pro Asta ir junto, eles precisavam atacar de uma vez só. Vemos então Asta e Ryu ambos montados em seus poderes mágicos e voando em alta velocidade. O Ryu havia criado uma grande arpia, enquanto Asta, bem, surfava na espada de anti-magia numa boa. Eles então voaram os dois juntos em alta velocidade em direção àquela grande ovelha e eles realmente partiram aquilo ao meio de uma vez só. O ataque de Ryu e de Asta parecem ter sido efetivo e parece ter sido suficiente para vencer Charme. Eles realmente conseguiram partir ao meio aquela ovelha gigante, acabando com a magia de algodão. Nesse instante a gente vê todos aqueles animais, várias frutas e também a Charme voando no céu. E o pessoal de Heart, todo mundo feliz, emocionado e contente ao mesmo tempo, pedindo obrigado e gritando que a Charme havia sido exterminada. Como assim? Nesse momento então a gente vê que a Charme estava segura, conseguiram pegar ela ali no ar, então tava tudo ok. E o Ryu então se aproxima dela, grita pra Charme e diz que não era bom comer demais. Ela então flutuando ali pede desculpa e diz que às vezes, bem, dá muita vontade, e aí ela não resiste. Enquanto os dois conversavam numa boa, o Asta tava super empolgado porque ele percebeu que até o Ryu evoluiu muito, ele tava com poderes novos e incríveis, mais incríveis do que ele já era. Ryu então começa a balançar sua varinha mágica muito contente, ele então começa a contar que quando ele pensa numa certa pessoa, ele não consegue parar suas vontades criativas, sua criatividade vai a mil. E com isso ele consegue fazer coisas
coisas incríveis com a sua magia de tinta. E enquanto isso, Asta ficava se perguntando que pessoa era. Nesse momento atrás, a gente vê uma grande e bela pintura da Charme. E ele começa a dizer que 6 meses atrás, o Ryu havia sido possuído por um elfo, e aí ele foi dominado completamente, mas foi salvo por uma deusa. Ele diz que ela com certeza será sua parceira eterna. Sempre que ele olhava pra ela, se sentia um homem muito mais forte. E depois um capitão mais forte também. E enquanto isso, Asta se lembrava de tudo que aconteceu, de todas as lutas que rolavam ali. E ele realmente sabia que ele estava falando da Charme, mas o Ryu não havia percebido isso. Asta então ficou um pouco chocado, porque ele sabia de toda a verdade, e o Ryu passou muito tempo com ela, mas não percebeu isso. Neste momento, então, o nosso garoto da antimagia revela tudo. Ele aponta pra Charme e diz: "Ei, você tá falando da Charme, Ryu?" E o Ryu então fica olhando meio perdido, dizendo: "Ah, como assim? Do que você tá falando, Asta? É claro que não. Ela era bem mais alta do que a Charme e não era gordinha assim." A Charme então começa a falar: "Do que você tá falando, Ryu? Eu não sou gordinha. Mas ter um pouco de corpo tá na moda, sabia?" E o Ryu então responde que não, ele não quis dizer isso, não foi a intenção dele. Ele só quis dizer que era uma outra pessoa, mas não era. Nesse momento a gente vai pra um local completamente diferente e a gente vê uma pessoa voando ali. Aquele era o Yuno, que tava montado na sua magia de vento e estava indo em direção à Ag. A gente vê o garoto pensando que em breve ele chegaria ao seu destino, chegaria na igreja. E a gente também vê a Bel, que tava achando aquele local completamente desolado. Yuno então continuava se aproximando cada vez mais do seu objetivo. E enquanto isso a Bel ficava falando: por aqui a gente tem que procurar um bom lugar pra ter um encontro, não é, Yuno?" Mas o garoto agora só consegue pensar no que havia acontecido no seu passado, em tudo que ele passou. Ele pensa que já faz um bom tempo. E aí a gente vê que em sua mente estava se passando aqueles momentos, os momentos onde tudo começou a acontecer. Quando seu Grimório do Trevo de 4 folhas quase foi roubado, quando Astos salvou e quando eles renovaram a sua promessa, a sua rivalidade. Yuno então também começa a pensar que junto com Gelder ele havia conseguido um tesouro do Palácio das Sombras, que estava em posse dos ladrões Revit e Geldry. Só que, bem, ele nunca imaginou que ele seria o motivo dele voltar ali, até aquele local. Yuno então se lembra que eles devolveram sua joia mágica, sua gema mágica, que era originalmente dele, aquele colar que já estava com ele desde que ele era um bebê. E enquanto ele tava nesse monólogo, a Bel tava desesperada, chamando por ele, dizendo: "Yuno, você tá me ouvindo?" Enquanto isso, os dois continuavam voando, e agora a gente via que eles realmente estavam chegando ao destino. Yuno e Bel já estavam agora em frente à igreja no vilarejo de Ag. Nesse momento, o garoto desfaz a sua magia de vento, já caindo ali na frente, se encontrando com alguém que veio receber, a irmã Lily. Ela estava muito contente, chamando pelo Yuno, dizendo que ele era muito bem-vindo de volta. Mesmo assim, ela também estava se desculpando por chamar ele de volta tão rapidamente, mesmo ele estando bem ocupado. A gente vê então a Bel furiosa gritando com a irmã Lily, dizendo: "Isso mesmo, o Yuno é super ocupado, tão ocupado quanto uma borboleta." E o Yuno então finge que a fadinha não tá ali, ignorando ela completamente, dizendo: "Não, bom, eu não tô ocupado não, o que que houve?" A irmã Lily tava um pouco chocada, mas ela também ao mesmo tempo tava bem assustada, aparentemente algo muito importante havia acontecido. Ela então começa a pensar um pouco e depois disso ela chama ele pra entrar, pede pra que por favor ele entre o mais rápido possível. É nesse instante então que o Yuno passa pela porta e ele fica ali, frente a frente, com um cara completamente desconhecido. Os dois ficam se encarando ali por um tempo, sem dizer absolutamente nada. Realmente sem dizer absolutamente nada. E Yuno, aquele cara e o padre. Naquele momento a gente vê que aquele cara tava realmente observando o Yuno de cima a baixo, e ele estava bem assustado ao ver ele. No seu olhar, enquanto observava Yuno, ele dizia que era como se ele estivesse frente a frente vendo o próprio mestre Ciel. E depois ele ainda diz que este colar, com certeza, não tinha como não ser. Era o Yuno, era ele que ele realmente estava procurando. E enquanto isso, o nosso garoto da magia do vento continuava observando sem entender absolutamente nada. E a Bel já se intromete no meio desse encontro gritando: "Ô Yuno, quem que é esse velho aí?" Nesse momento a irmã Lily fica um pouco envergonhada com tudo isso e começa a dizer, um pouco gaguejando, que aquele cara era uma pessoa de extrema importância no reino de Spade. Yuno então fica um pouco sem palavras ao ouvir isso e depois disso ele parece estar um pouco bravo, dizendo que aquele reino invadiu Diamond com selvageria e depois, hoje em dia, ele é um dos países mais perigosos que existem. E então a gente vê a Bel novamente gritando: "Então vamos lá, vamos acabar com ele logo, vamos se livrar dele aqui mesmo." Naquele momento a gente vê aquele cara que tava bem fraco dizendo que ele não era inimigo do Yuno, e então ele começa a contar uma história. O reino de Spade, no passado, era um lugar bem pacífico. Apesar do frio extremo, as pessoas ali viviam felizes, governadas pelo clã Grimbeliur. A gente realmente via então as pessoas de Spade naquele frio extremo, mas ali todos felizes e contentes. Mas uma coisa havia mudado: a tríade, aqueles caras completamente poderosos haviam chegado ali, e eles exilaram com facilidade e completamente o clã Grimbeliur. Depois disso então eles passaram a aterrorizar os moradores, todos os moradores, até governar todo aquele local pelo medo. Vimos na expressão daquele homem um pouco de raiva e também muita tristeza. Ele realmente não queria que Spade fosse daquele jeito, e depois disso ele segue com a história. Yuno fica observando e então depois disso ele chama o garoto de Yuno-sama. Ele então conta que aquele menino que está em sua frente era a última esperança. Em resumo, o Yuno basicamente fazia parte do clã Grimbeliur do reino de Spade. Ele então revela que aquele garoto era o príncipe do reino, e Yuno era o príncipe de Spade. E o que o Yuno vai fazer depois dessa chocante revelação? Agora o destino de dois reinos praticamente estão em suas mãos, Spade e Clover. E a partir daí
e as suas escolhas podem ser a grande salvação. Vamos ver tudo isso nos próximos capítulos de Black Clover e eu espero que tenham curtido a review de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo, até lá, um grande abraço e tchau!